a expulsão. E aí eu falo da esquerda e falo também do Ciro. O presidente Lula fez a reforma da Previdência no mandato dele. Ninguém ataca ele por isso, sabe? Ninguém diz que ele traiu não sei o que por causa disso. Porque, tipo assim, ele é o chefão. Então ele pode fazer e todo mundo vai seguir. Então tem uma grande diferença aí no tratamento. Mas tem outra coisa. Na minha bancada, eu era do PDT nessa época. 1/3 da bancada votou a favor da reforma da Previdência, porque sabia que era necessária, por mais dura que fosse. O próprio Ciro falou que era necessário. E a reforma porque o Bolsonaro mandou uma reforma que era muito ruim, e a gente mudou ela no Congresso. E eu até mostrei no meu julgamento, eu fiz uma tabelinha mostrando que a proposta que a gente votou era quase igual a que o Ciro tinha defendido. Então... Ele era a favor. Mas quando eles mandam que eles são a favor, mas propõem uma coisa totalmente diferente, sabendo que aquilo não vai passar, aquilo é meio pra galera só ver e... e poder mudar, e fazer o que exatamente. tem que fazer, etc. O que você fez com esse grupo, eu acho que foi uma coisa muito mais possível, tipo, legal, mas vamos mudar umas coisas. Eu sentei e falei assim, ó, pessoal, o que eu tô preocupado? Quem recebe até um salário mínimo. Essas pessoas já se aposentam na idade máxima, essas pessoas, sabe, já se aposentam com aposentadoria. Não pode mudar nada pra elas. Então, vamos lá, tem que mudar a aposentadoria de político, que político se aposentava com 40 mil reais, assim, muito absurdo. Tem que mudar várias coisas. Que você queria... Que eu queria manter. Então, vamos lá, quem que eu acho que tem a aposentadoria que não pode ser alterada? Professores, mulheres que não têm carteira assinada, que não vão conseguir contribuir, porque tem que cuidar do idoso, da criança. Vamos negociar. Tá. Eu consegui quase todas as batalhas. Das pessoas que não fazem lobby, assim, que é isso. Eu cresci sendo filha de diarista, sobrinha de porteiro. Para essas pessoas, a reforma não mudou. Tá. Que era quem eu queria representar. Não é quem faz lobby, etc., mas é quem eu represento. Agora, é claro que a reforma ela foi dura com quem estava na classe média, independente de ser classe média, alta, baixa. Mas eu sabia que a reforma era necessária, porque em, sei lá, 6 anos, de cada 10 reais, 8 ia para pagar a aposentadoria. Daqui a 6 anos? Acho que é de hoje a 6 anos. Tá. mas eu posso checar. De cada 10 reais, 8 De cada 10 só reais pra do pagar... orçamento público, Caramba. 8 iria para pagar a aposentadoria. De onde que ia sair esse dinheiro? Da educação, da saúde. Aí talvez entre a cabeça mais de astrofísica, sabe? Os números não mentem. Eu sabia que era necessária. Agora você pode ter uma reforma que é mais dura, com os mais pobres ou com os mais ricos. Eu fui pra falar, ó, não pode mudar pra quem recebe até um salário mínimo. E não mudou. Nem idade, até a contribuição deles diminuiu. Então, sabe, realmente foi muito justo até um salário mínimo. Agora, de fato, é dura com as pessoas que estão mais em cima, porque vão ter que trabalhar mais tempo. Mas o que é mais doido é que a regra dessas pessoas só se aproximou das pessoas que estão aqui embaixo na pirâmide. Essas continuam sendo as pessoas que se aposentam com menor dinheiro, trabalhando mais tempo. Mas esse Brasil é injusto, né? E demora muitos anos pra gente poder mudar isso. E aí, o Ciro sempre soube do meu posicionamento. Politicamente, qual foi a linha do tempo? O que aconteceu? Olha, para ter essa discordância se eu tão não me grande? engano, o Bolsonaro apresentou a proposta em março. Eu fui eleita em janeiro, então primeiro, né, que tava... Acabou de chegar. Sofrimento, é difícil. Apresentou em março. Aí o PDT fechou questão sobre a reforma do Bolsonaro e falou, é contra essa reforma. E eu falei, eu também sou contra. Essa reforma é um absurdo, sabe? Ela é muito injusta. De março até julho, a gente foi negociando e mudando o texto. E aí eu posso te dar vários exemplos de conquistas que nós tivemos. Mulheres, aposentadoria rural, BPC para pessoas com deficiência. Aí eu sempre falando pro Ciro, eu falei, ó, Ciro, a reforma mudou. É a reforma que a gente sabia que era necessária. E aí ele ligou para mim, isso tá no meu depoimento pro Tribunal Eleitoral. E falou, olha, eu não consegui falar com o Lupe, você vai ter que votar contra. Porque naquele momento o Lula estava preso ainda. Tá. Então ele achava que podia herdar os votos da esquerda, do PT, mais a esquerda, né? E aí eu falei, Ciro, eu tô há 4 meses negociando. Tipo, eu não posso, sabe? É minha palavra. As pessoas mudaram o texto. Não pode voltar atrás. Agora que você pediu mudança, falar, sou contra. Não, agora eu sou contra. E ele falou, não, eu tô falando que é pra você votar contra. E aí eu desliguei o telefone e falei, eu não vou votar. Eu tenho palavra. Desculpa te interromper, mas ele sabia que estava mais próximo do que ele queria, até no começo também, e o partido queria, e não queria assinar isso. Ele começou, ele era a favor. Certo. E aí, tanto que o Mauro Benevides, que é do PDT, ia ser o relator da reforma. Certo. Só que aí, como o Lula estava preso, o PDT falou, não, a gente tem que ser contra, porque a gente tem que herdar os votos do PT. E aí, eu comecei a mudança, mas eu sempre falei, eu sou a favor, tô mudando, etc. Foi uma mudança eleitoral.
Só que aí o Ciro falava assim, Tabata, fica tranquila, eu tô conversando com o Lupe, vai dar tudo certo. A gente até fez uma conferência em Madrid que eu participei, que é de jovens que estudam lá. E ele, não, tá tudo certo, vai dar certo. E aí eu liguei pra ele no dia e falei, Ciro, eu falei com o Lupe e ele não mudou de ideia. Continua querendo. Ele tá continuando querendo fazer esse movimento, não sei o que lá. Só que nisso o partido não fechou questão sobre o novo texto. Então, não tinha um posicionamento oficial. Não tinha Não, só fechou em março, não fechou em julho. Então o Lupe tava assim, ameaçando. Vocês vão sofrer consequências, fechou não sei só o quê. naquela primeira que era ruim. Mas não fechou nessa. Então assim, eu falei, olha, no máximo ele vai ficar muito bravo comigo, né? Não fechou a questão. Não ouviu as pessoas, até porque uma boa parte da bancada era a favor naquele momento. E aí o Ciro me ligou no dia e falou, não consegui convencer o Lupe. E aí eu, beleza, mas eu dei minha palavra. Eu sei que é importante pro Brasil. E só que eu desliguei e eu achava que tava tudo bem, assim. Eu pensei, no máximo ele tá puto comigo porque eu não segui o que ele falou. Só que ele interpretou aquilo como uma desobediência. E aí, eu juro pra você, assim, as próximas interações foi eu recebendo matérias dele me xingando. Tipo, traidora? Traidora. Ele falou do meu pai. Tipo... O quê? Ele falou que eu tava, tipo, traindo a minha mãe, meu pai, não sei o quê. Com todo respeito, ele não tem ideia de onde a gente vem, sabe? Muito golpe baixo mesmo. Enfim, não quero falar sobre porque foi muito ofensivo. E aí, aconteceu tudo isso, e aí eu nunca mais falei com ele. Só que eu não esperava. Tentou? Não, eu liguei pra ele, expliquei tudo. Tá. Quando eu desliguei, não teve nenhum... Ele não falou o que ele ia fazer. Ele começou a ir pra rádio e pra TV me xingar e me ofender. E aí, minha mãe, ela é bem arretada, assim, né? Pra minha mãe, ela simboliza muito isso. Ela falou assim, olha, pode ser presidente a porra que for, na minha casa não entra nunca mais. Porque foi uma ofensa pessoal, ele tinha comido na minha casa, sabe? Ele conhecia a minha história, ele começou a dizer que eu tinha traído a minha história, o que é mentira, sabe? De novo, minha mãe e meu pai, se meu pai estivesse vivo, não foram impactados por essa reforma, assim como boa parte da minha comunidade. E aí foi muito foda. E aí foi a primeira vez que eu comecei a receber ameaças de morte de forma massiva. Militantes do partido diziam que se eu fizesse um evento, iam lá pra acabar com o evento. Foi muito pesado. E aí tem até, enfim, um político grande de esquerda que falou uma coisa que eu achei que fez muito sentido. Eles te trataram como se você tivesse 30 anos de política. Porque assim, 1/3 da bancada votou. Eles ficaram putos porque queriam os votos do PT. Eles não foram pra cima dos homens. Não? Não. Você sabe de alguma outra pessoa do PDT que votou na reforma da Previdência? Não, quem? Fala aí alguns nomes. Acho que não, enfim, todo mundo, acho que também não cabe a mim ficar falando o nome de colegas, as pessoas irem lá, marcar, xingar, etc. Quem quiser, porque o pessoal é muito doido. Quem quiser pesquisa, dá pra ver os votos. No Senado também Quantos votaram. Foram, mais ou menos? Foram outros 7 votos. Foram poucos, tá. Poucos? 8 votos e só falam do meu voto? Não, eu tô falando, achei que era mais gente que tinha votado. Não, tá. 11 pessoas queriam votar, aí depois que eles ameaçaram, etc, o Ciro não 8 falou mais votaram. de ninguém, só de você? Só de mim. Pode pesquisar. Muitos jornalistas nem sabem que teve outros votos. Pesquisa aí. E aí, foi isso. E aí, foi um inferno. E os outros todos eram mais velhacos da política. Tinham mais tempo de política. Acho que, enfim, um que foi mais conhecido foi a própria senadora Cátia Abreu. Porque, enfim, eu tenho uma ótima relação. Mas não fizeram nada, disseram que era um caso diferente, literalmente. Entendi. Ele falou isso.